A paz do Senhor Jesus, a todos amados irmãos. Hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos estudar hoje sobre o discípulo e o Espírito Santo. Convido você a dar sequência ao nosso estudo sobre o discipulado, lição, pré-batismo e também para o aluno e para você, membro da igreja, que deseja fortalecer a sua fé. É sempre importante, pelo menos uma vez por ano, estarmos lendo esses temas, voltando novamente a essas lições, estudando, porque são temas doutrinários, base da nossa fé. Convido você a estudar conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa de Deus para a igreja, para os crentes, para testemunharmos de Jesus em todos os lugares. Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas antes eu gostaria de conversar falando para os irmãos quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, segundo a Bíblia Sagrada, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Quando dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não estamos dizendo que o Espírito Santo ele é o terceiro em poder, em graça. Não. O Espírito Santo ele é Deus. Ele é igual ao Pai, ele é igual ao Filho, igual em essência, igual em poder, em autoridade. Ele é Deus. Então isso tem que ficar bem claro. Na doutrina bíblica, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Então não há na Trindade uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Hierarquia no sentido de que um é mais importante que o outro. Não. Os três têm a mesma importância. Nós cremos em um Deus que subsiste em três pessoas distintas, que nós chamamos de Santíssima Trindade. E aqui nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas religiões ensinam de forma errada e equivocada, dizendo que o Espírito Santo é uma energia, é apenas uma força, é uma influência. Não. Quando lemos a Bíblia, nós entendemos, e a Bíblia é muito clara a esse respeito, o Espírito Santo, ele é Deus. Deus presente conosco. Natureza do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem do seu estado pecaminoso. Ele convence o ser humano do pecado. Então, nós pregamos aos ouvidos. Nós pregamos a palavra às pessoas, falamos aos ouvidos. Mas quem fala ao coração é o Espírito Santo. Então, nós pregamos aos ouvidos, mas o Espírito Santo fala ao coração. Então, provas bíblicas da sua divindade. Quando lemos Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2, nós vamos ver o Espírito Santo presente na criação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho, possui os mesmos atributos. Então, eu quero falar para os irmãos agora sobre os atributos do Espírito Santo, que são os mesmos do Deus Pai, de Deus Filho. Onipotência. O Espírito Santo é todo-poderoso. Onisciência. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Onipresença. O Espírito Santo está presente em todos os lugares. Provas de sua personalidade. O Espírito Santo, como já foi dito, é uma pessoa e não uma influência, e não uma energia. Mas ele é Deus presente. Ele é Deus conosco. Convido você a ler Romanos, capítulo 8, versículo 27. Convido você também a ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, versículo 11 e o versículo 16. Onde se observa claramente a sua capacidade de examinar e conhecer e de interceder. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus presente, ele habita em todo crente. Então, todo crente, todo cristão fiel, todo cristão que aceitou a Cristo como Salvador,
recebe o Espírito Santo. Então, portanto, todo cristão tem o Espírito Santo. Amém? Isso tem que ficar bem claro. Nós não estamos falando de batismo com o Espírito Santo, que na doutrina pentecostal são coisas diferentes. Nós estamos falando do Espírito Santo, Deus presente conosco. Amém? Jesus, quando ele se ressuscita e se apresenta para os seus discípulos, os discípulos recebem o Espírito Santo. E depois, o batismo do Espírito Santo, que é um revestimento de poder para cumprir a missão. Então, vamos agora, considere ainda algumas atividades que atestam aí a personalidade do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo revela. Quando olhamos para a Bíblia é uma revelação de Deus para a humanidade. Foi escrita por aproximadamente 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos ensina. Quando lemos Evangelho de João 14, 26, nós vamos ver como o Espírito Santo nos ensina. O Senhor nos deixou o Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou aos discípulos que o Consolador os ensinaria todas as coisas e os faria lembrar de tudo quanto ele havia dito. O Espírito Santo também intercede por nós. Romanos 8, 26. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas diz a Bíblia que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele ordena. Atos capítulo 13, versículo 2, fala da igreja primitiva de Antioquia, na Síria. Foi a primeira igreja a enviar obreiros ao campo missionário. Quem direciona a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica de Cristo. João 15, 26. O Espírito Santo, ele fala à igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29. O Espírito Santo, ele fala através dos ministros da palavra e de várias outras maneiras. Ele fala à igreja. Então, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convida à salvação. Então, não só convence o pecador a aceitar a Cristo, mas também convida à salvação. Agora nós vamos estudar o segundo ponto. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Amém? Então, nomes conferidos ao Espírito Santo. Na Bíblia, o Espírito Santo ele é chamado também de Espírito de Deus. Está lá em Lucas 11, 20. Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Ele é chamado de Consolador, João 14, 16, 26. João 17, versículo 7. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de verdade, João 14, 17. O Espírito da graça, 2 Coríntios 12, 9. O Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2. Então aqui nós vemos os nomes conferidos ao Espírito Santo. Também agora vamos para o segundo tópico do nosso estudo. Símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é apresentado como fogo, como vento, como água, como selo, como azeite, como pomba. Esses são os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo como fogo. A ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. Então, fogo que purifica. Ao mesmo tempo que incinera o pecado dentro de nós, consome tudo que representa palha, madeira e feno, o fogo do Espírito assinala a presença de Deus na vida do crente, ao iluminá-lo e ao aquecê-lo. Então, o Espírito Santo, como fogo, uma ação purificadora. Então, nós podemos orar para que o fogo do Espírito possa nos purificar e possa também incinerar tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, que é madeira, ou seja, tudo aquilo que não é importante, para que nós nos apeguemos àquilo que realmente importa. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito, representa também a independência da vontade humana. O vento sopra para onde quer e o ser humano não domina, não sabe para onde vem nem para onde vai.
Assim, o Espírito Santo representa o vento. Então, o vento simbolizando uma obra regeneradora do Espírito Santo. Quando estiver orando, ora para que o vento do Espírito possa soprar em você. O Espírito Santo representado como água. A água aqui, João 7,37, não é a água do batismo, aqui no caso, mas no versículo de João 7,37, né, a água simboliza a palavra de Deus, que concede vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. O Senhor Jesus identifica-se como verdadeira fonte de água viva, isto é, da salvação consumada por Ele e conferida aos que aceitarem a Cristo pelo Espírito Santo. Ele afirmou também na palavra de Deus em João 7,39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E João registra ainda no verso 39, e isto disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então, naquele momento, quando foi dito esse texto, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a igreja. Mas hoje, todo crente, nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como Salvador. O Espírito Santo, como selo, é outro símbolo do Espírito Santo. O selo demonstra exclusividade, o selo ele demonstra propriedade exclusiva, o selo demonstra algo que é sagrado, que não é violado, uma propriedade. Então a Bíblia ensina que o crente é selado pelo Espírito Santo. Só lemos Efésios 1, versículo 13 e 14. Outro símbolo do Espírito Santo, o azeite. O azeite no Antigo Testamento era usado na consagração de reis, de sacerdotes, na unção dos utensílios do templo. Mas para a igreja, o azeite, nós somos instruídos, lembrando que hoje nós não temos mais o templo como os judeus tinham, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que o azeite ele é utilizado na igreja para ungir as pessoas, porque biblicamente falando, nós ungimos as pessoas. Essa é a visão e a direção dada pela Bíblia Sagrada para a igreja do Novo Testamento. Tiago 5, 14 e 15, a Bíblia fala da unção, chamar os obreiros da igreja para ungir os enfermos. É uma prática ainda presente nos dias de hoje. O Espírito Santo como pomba. Pomba simbolizando a paz. João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba e pousar sobre Jesus no batismo de Jesus. Interessante é que no batismo de Jesus nós vemos uma representação da Santíssima Trindade. O Filho estava ali sendo batizado. A pomba simbolizando o Espírito Santo pousando sobre Jesus. E a voz de Deus Pai dizendo que esse é meu Filho amado. Maravilhoso. Essa palavra é uma bênção. Vamos para o tópico 3. A obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele opera no pecador, ele opera na vida do cristão e ele opera na igreja. No pecador, o Espírito Santo ele regenera, ele convence o pecador dos seus pecados e leva-o à confissão, leva-o à salvação. Deste modo, regenerado pelo Espírito, o pecador experimenta o novo nascimento e torna-se uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, a obra do Espírito Santo na vida do pecador convence ele do pecado. Ele é regenerado. E uma vez aceitando a Cristo como Salvador, ele alcança a salvação em Cristo. Mas a obra do Espírito Santo ela continua atuando em nós. Na vida do cristão, o Espírito Santo ele consola. João 14, 16 e 17. Ele nos guia na verdade. João 16, 13. Nos ensina a lembrar tudo aquilo que nós aprendemos. Então, quem que nos ensina? O Espírito Santo. João 14, 26. Por isso que o cristão precisa frequentar a igreja, estudar a Bíblia, e ali o Espírito Santo vai trazendo a memória do cristão para ele ir relembrando aquilo que ele está aprendendo. O Espírito Santo ele intercede pelos crentes em suas orações. Romanos 8, 26.
O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele santifica. É a principal tarefa do Espírito Santo nos crentes. Hebreus 12, 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um processo. E esse processo é uma operação dinâmica e progressiva. Então, ou seja, é um processo. Começa quando aceitamos Jesus e vamos sendo aperfeiçoados gradativamente enquanto vivemos nesta terra, até o dia em que estaremos no céu, completamente redimidos, com o corpo glorificado, com Cristo. Então, santificação é um processo. Então, aceitou Jesus, a pessoa já é salva. Agora ela vai buscando a santificação diariamente. Vai sendo santificada pelo Espírito Santo. Como nós somos santificados? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela nos lava. Então, estude a Bíblia. Seja um amante da palavra de Deus, da oração. E aí você vai santificando na presença do Senhor. Agora vamos falar da obra do Espírito Santo na igreja. Na obra missionária, como já vimos, o Espírito Santo, ele separa missionários, ele encoraja pessoas a assumir essa responsabilidade na obra missionária, prepara a igreja para enviar missionários, dá condições à igreja para enviar missionários. No ministério da pregação, quando as pessoas estão pregando na igreja, o Espírito Santo, ele fala aos corações, confrontando, corrigindo, convencendo o pecador. O Espírito Santo também atua na igreja através da oração, como nós já vimos, o Espírito intercede pelos crentes. Efésios 6,18, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Por isso que a igreja precisa insistir e perseverar na oração, na leitura da palavra, nos louvores de gratidão a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E o Espírito Santo é Deus. Então ele está presente também no meio dos louvores do seu povo. O Espírito Santo, ele é o legítimo substituto do Filho de Deus na terra e ninguém mais. Amém? Precisamos entender isso. Então o Espírito Santo regenera a natureza pecaminosa do homem, convence do pecado, leva ao arrependimento e à confissão e ao abandono do pecado. E pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela graça, nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos aos exercícios da nossa lição. Cite a referência bíblica onde o Espírito Santo é citado pela primeira vez. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Cite as características de personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem intelecto, tem vontade, sentimento. Ele se entristece quando erramos, quando resistimos à sua voz. Cite os atributos que atestam a divindade do Espírito Santo. Onipotência, ele é todo poderoso. Onipresente, ele é Deus presente. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele revela, ele intercede, ele fala à igreja. Questão 4. Quais os símbolos do Espírito Santo destacados na lição? Nós já vimos aqui. O fogo que purifica o crente, que incinera o pecado, mas que aquece os corações. O vento, a água, o azeite, o selo e a pomba. Lembrando, o Espírito Santo não é fogo, não é azeite, não é pomba. Isso são símbolos. O Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Que isso fique bem claro. Aqui é os símbolos do Espírito Santo. Que tipo de obra o Espírito Santo realiza no crente? Ele consola, ele conduz o crente, ele faz com que o crente se lembre da palavra. Ele concede poder, ele intercede e ele santifica. Claro que para isso, nosso coração precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Convido você a orar a Deus, para que você seja cheio da presença de Deus. Lembrando que o Espírito Santo habita em todo crente. O Espírito Santo, ele é Deus. Quando se aceita Jesus, todo crente tem o Espírito Santo. O que é diferente do batismo com o Espírito Santo. Na teologia pentecostal, nós entendemos e cremos, e a Bíblia atesta isso, que o crente, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode batizá-lo. Ele pode ser revestido de poder para cumprir a missão com excelência.
Por que muitas pessoas realizam grandes obras para Jesus e outros realizam obras mais modestas? Porque pessoas que buscam mais, buscam porque o nosso Deus concede. Abra o seu coração para Jesus. Seja dedicado à palavra, à oração e participe da congregação. Se envolva com a igreja. Não se esqueça da palavra de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e semeis testemunha. O Espírito Santo, ele nos dá a condição de testemunhar do Evangelho. Seja você uma bênção para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Se eu posso continuar falando aos nossos corações. Pai, nós somos imensamente gratos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Abençoa todos que estão meditando nesse texto, neste momento, ó Deus. Pai, sabemos que carecemos sempre da Tua graça e misericórdia, porque sabemos que o Senhor é Deus presente conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.